E aí, minha gente, tudo certo? Então, eu venho aqui de novo para a gente analisar um pouco, para falar ainda sobre o Grenal. Mesmo que amanhã tenha Grêmio e Fluminense, eu vou lançar um vídeo ainda sobre Grêmio e Fluminense, fazendo uma projeção ainda hoje. Mas ainda sobre o Grenal, eu queria falar sobre a recepção da torcida quanto ao resultado adverso que tivemos no final de semana, né? 4-2 realmente é um resultado impactante, mas eu sinto que a recepção da torcida para esse resultado foi extremamente exagerado e uma terra arrasada está sendo feita por parte da torcida, né? Não são todos, mas uma boa parte da torcida está fazendo um escarcéu para um resultado que realmente é ruim, mas que definitivamente não define como que vai ser o trabalho do Luiz Castro no Grêmio. Para a gente aprofundar um pouco essa conversa, eu trouxe aqui alguns dados sobre o começo de trabalhos de treinadores que tiveram bons trabalhos, que a gente considera que são bons trabalhos, mas que começaram com percalços também. O primeiro deles é o Leonardo Jardim, que eu imagino que todos nós tenhamos uma análise de que foi um bom trabalho ano passado no Cruzeiro, um trabalho de primeira viagem, né, primeiro ano. A gente esperava que esse ano ele tivesse uma progressão desse trabalho, mas ele saiu, graças a Deus, né? Felizmente para o Grêmio, ele saiu do Cruzeiro, né? E não continuou o trabalho, porque eu acredito que esse segundo ano seria sim um segundo ano com algum título vindo para o Cruzeiro. Mas olha só como que foi o começo do Leonardo Jardim no Cruzeiro. O primeiro jogo do Leonardo Jardim ele perde para o Democrata por 2-1, já começa com uma derrota. Aí no Campeonato Mineiro ele empata com o América Mineiro por 1-1. E no jogo da volta, 1-1 também, sendo eliminado para o América Mineiro nos pênaltis no Campeonato Mineiro. Então, assim, são 3 jogos, onde um é uma derrota para um time extremamente fraco, né? E os 2 próximos jogos são empates contra a terceira força do Campeonato Mineiro, que, se eu não me engano, estava bem mal também, e sendo eliminado. Não é só um empate, é um empate, são 2 empates e sendo eliminado nos pênaltis. Daí você fala, pô, beleza, vai melhorar. E melhora mesmo. O Cruzeiro ganha do Mirassol por 2-1, certo? Então começa o Brasileirão bem. Só que logo depois toma 1-0 para o União da Argentina, acredito que isso seja sul-americano. Daí toma 3-0 para o Internacional e toma 2-1 para o Mushuc Runa do Equador, provavelmente sul-americana também. Então olha só como tem mais 3 resultados ruins, né, resultados negativos depois de uma vitória, onde eu considero 3-0 goleada para o Internacional, 3-0 para o Internacional, e duas derrotas na Sul-Americana pífias, ridículas. Então, olha que começo, assim, ruim, mas é um começo de trabalho. Então, assim, não é de se esperar, é óbvio que é bom você começar um trabalho bem ganhando, é óbvio que é bom você testar e ir testando ganhando, mas às vezes acontece isso, é um começo de trabalho. E quem vai dizer aqui que o Leonardo Jardim é um bom treinador, não é mesmo? Outro retrospecto que é interessante a gente analisar aqui, Felipe Luiz, no começo do trabalho dele no Flamengo, tá? Ele começa bem no Flamengo já, né? O trabalho dele começa já muito bem no Flamengo, com 1-0 contra o Corinthians, com 2-0 sobre o Bahia e com um Fla-Flu. E aí que eu acho interessante, um clássico. E o Flamengo toma 2-0 pro Fluminense. Toma 2-0 do Fluminense nesse Fla-Flu. 30ª rodada do Brasileirão. Então, olha só como você poderia fazer uma terra arrasada aí, como que você poderia dizer que, pô, não pode perder do Fluminense, parará, ainda mais o Flamengo, que é muito superior, o elenco já era muito superior ao Fluminense. O Grêmio não tem um elenco tão superior ao Inter, tá, sabe? O cenário que se pintou de um Grêmio muito superior ao Inter não existe. Mas é isso. Já tem uma derrota aí no terceiro jogo, num Fla-Flu. O Grêmio não estava no terceiro jogo, mas é, se eu não me engano, o 5º jogo do ano. Tu percebe que tem percalços no caminho? Acontece esse tipo de coisa, entendeu? Acontece. É uma campanha muito boa e veio um título no meio. É claro que a gente tem que fazer uma análise, só que o começo do Felipe Luiz já foi no final da temporada. Mas é um começo que, mesmo sendo um começo muito bom, tem percalços, tem derrotas. Tem uma derrota no Fla-Flu, tem um empate contra o Internacional, que era um Internacional fraco, tem um tropeço mesmo que com a classificação contra o Corinthians. Entende? Então não é só de vitórias que um bom projeto funciona, certo? E para terminar, a gente tem a análise de um bom projeto, de um bom trabalho, que é o próprio do Luiz Castro no Botafogo. A gente não considera que tenha sido um grande projeto, porque ele não foi campeão, ele saiu no meio do caminho. Mas aquele primeiro turno de Brasileirão do Botafogo foi realmente perfeito, realmente incrível. Mas sabe como é que foi o começo da passagem do Luiz Castro no Botafogo? Vamos lá. Começa com um 3-1 pro Corinthians no Brasileirão. Daí o Botafogo vai fora contra o Ceará e vence de 3-1.
Então, já começa a melhorar a situação. Mete 3-0 no Ceilândia na Copa do Brasil. E aí empata com o Atlético Goianiense. Daí empata contra o Juventude. Mas ganha do Flamengo por 1-0 no Brasileirão. Então, olha só como tem grandes vitórias, tem empates que não deveriam acontecer e tem derrotas que são amargas. Acontece. Aí mete 3-0 na volta contra o Ceilândia, mete 3-1 no Fortaleza, 1-1 contra o América Mineiro, e aí o Curitiba vai lá e vence de 1-0 do Botafogo no Brasileirão. Então, olha só, você tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, com derrotas que contra times que você não espera que aconteça. Uma derrota contra o Curitiba, você não espera que aconteça. Mas tu percebe como acontece. Acontece. No fim, foram projetos que deram certo. O Felipe Luiz hoje é um dos maiores técnicos da história do Flamengo. Na minha visão, ele tem o melhor ano da história do Flamengo. Só não tem o melhor ano porque não foi campeão mundial, mas quase foi. O Luiz Castro fez um bom ano no Botafogo, tanto que é isso que fez ele vir pro Grêmio, certo? Um bom ano não, mas um bom começo de ano naquele ano de 2023. E o Leonardo Jardim é um grande treinador e fez um bom trabalho com o Cruzeiro ano passado e começou daquele jeito que eu mostrei para vocês. Então, não tem nada de terra arrasada. Foi um resultado que a gente não queria que acontecesse? Foi. Mas é um resultado que serve como aprendizado para o Luiz Castro e com certeza ali foram feitos testes dos quais ele vai levar para o resto da temporada. A gente tem um elenco muito interessante. Bom, não, mas muito interessante para poder fazer um trabalho minimamente decente para a gente chegar na Libertadores. Não precisa se preocupar com rebaixamento. Eu acredito que realmente rebaixamento a gente não vai lutar, mas uma Libertadores acho que dá para beliscar e quem sabe buscar um título de Copa do Brasil, disputar o título da Copa do Brasil, disputar o título da Sul-Americana. Entendeu? Então, sem ter arrasada, gente. Tem sem ter arrasada. Eu vi gente, por exemplo, comparando com o Mano Menezes, né? Algumas. Vou deixar aqui para vocês um comentário que eu achei muito interessante no Twitter, chamando o Mano Menezes como um grande técnico, né, que não tomaria esse tipo de derrota contra o Internacional e contra o São José, só que em contrapartida, olha só, caiu na Sul-Americana pro Alianza Lima, que é um time fraquíssimo. E o Grêmio, claro, deu a primeira grande vitória pro Sport no ano passado, devemos lembrar. O grande Sport que não ganhava de ninguém, foi lá e ganhou do Grêmio. E aí, o que você vai dizer? O que você vai dizer? É isso, gente. Acontece, são percalços, certo? Um abraço, deixa o like, se inscreve e até a próxima.